aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Porém, antes de orar por você, eu quero compartilhar uma breve palavra que tem como título: Sexo. Quem ama, espera. Você está disposto? Sabe, filho, vivemos atualmente em uma cultura obcecada pelo sexo. As empresas de publicidade aproveitam essa força para atrair o público e vender os seus produtos. Esse interesse universal está sendo explorado hoje em detrimento da cultura e da sociedade. Vemos a decadência na perda da virtude e no endurecimento da sensibilidade moral dos jovens. Todo pecado começa na mente. Os pensamentos provocam ações. Os pensamentos estimulam as emoções e as debilitam a vontade. A vontade responde às insinuações dos pensamentos e das emoções. A Bíblia está cheia de ensinamentos sobre sexo. Por que tantas pessoas caem em pecados sexuais? Temos muitas razões para poder dar uma resposta mediante a essa pergunta. No entretanto, dentre tantas as razões ou motivos que são encontrados entre os jovens hoje em dia, a primeira delas é a covardia. Diante da pressão da turma, alguns jovens caem nesse pecado. Os amigos lhe dizem: você não é homem? Todo mundo faz. Para que se guardar? Somente você ainda não fez. E por covardia, medo, pressão da turma, ele acaba fazendo sexo logo, para acabar com essas gozações para consigo. Outra coisa, avançar demais nas carícias. Começam inocentemente tocando aqui e ali. Quando menos se percebe, os toques já estão mais ousados em lugares que eles sequer se atreveriam a tocar. Ao começar a avançar demais nas carícias, eles percebem que não conseguem mais parar e se envolvem em sensações que não saberá mais como refrear e acaba por praticar o ato sexual. Muitos sentem-se apaixonados. Alguns jovens praticam o ato sexual simplesmente pelo fato de que estão apaixonados por uma determinada pessoa e consideram isso um bom motivo para terem sexo. Afirmam que logo irão se casar mesmo. Então, por que adiar isso? Um tremendo erro, pois a paixão nunca deve ser colocada como uma boa razão. Paixões passam, e paixões desenfreadas são como uma criança rebelde que precisa de disciplina e correção, e não que a sua vontade seja satisfeita. Pode ser hesitante. Quando o jovem entra em ação com as facetas dessa misteriosa força criada por Deus, ele acaba se esquecendo de toda restrição moral, por se sentir completamente envolvido num torvelinho de emoções surpreendentes e perturbadoras. E essas emoções o arrastam para o inevitável ato sexual. O corpo responde ao excitamento. Isso lhe vem como extremamente agradável e prazeroso. Logo mais tarde, descobre que tais emoções podem ser desastrosamente artificiais. A ignorância, em muitos dos sentidos, essa é a causa básica de que muitos tropeços e dos fracassos de nossa juventude. Porém, em se tratando de sexo, aparentemente todos acabam aprendendo de um jeito ou de outro. A ignorância aqui é que, após se envolverem, não conseguem mais parar. Acham que pode refrear esse instinto quando quiserem, porém na hora percebem que não é bem assim. Rebeldia. Muitos adolescentes e jovens, por serem extremamente rebeldes, descaradamente ou abertamente, resolvem praticar o ato sexual. Não se preocupam com o que os outros pensam, querem apenas satisfazer
o desejo da sua carne. Muitos perguntam: é ou não é permitido ter relações sexuais antes do casamento? A resposta é um sonoro não. A existência de um desejo não justifica a sua satisfação ilimitada. Há limites, e esses limites são fixados por Deus, até mesmo na natureza criada por Ele. O sexo foi feito para ser expresso e experimentado. As relações sexuais são lógicas, mas o sexo deve ser usado com responsabilidade. Seu lugar, segundo o plano de Deus, é dentro do matrimônio. Meu amado irmão, minha amada irmã, a única coisa que você aprenderá através da prática do sexo antes do casamento é que o resultado da rebelião contra a vontade de Deus são sempre amargos. A única e desagradável lembrança que permanecerá gravada em seu subconsciente será a sordidez do seu egoísmo. Você terá mesquinhamente usado o corpo de outro ser humano para satisfazer o seu ego efêmero e irá arrepender-se disso até o túmulo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Se alguém não se atenta enquanto é solteiro, não fracassará ao se casar? Como um jovem pode saber se é capaz de ser um esposo ou esposa se não pratica antes? Perguntas como essas e semelhantes a essas são feitas aos milhares, e muitos fazem com certa sinceridade, outro apenas para dar uma desculpa para a prática da relação sexual antes do casamento. Veja como Satanás é por demais astuto. Em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 14 e 15, Deus nos criou e nos moldou de tal maneira que o jovem e a jovem poderão desfrutar desse dom maravilhoso de Deus, o sexo, no matrimônio. E os comprometidos, e aqueles que já estão noivos, por meio de várias pesquisas realizadas, a grande maioria dos compromissos que são desfeitos se rompem precisamente porque uma das partes que está sentindo sentimento de culpa por ter cometido o ato sexual. Suas consciências foram contaminadas por meio das levianas e frívolas atitudes sexuais de um para com o outro. Essa consciência e essa atitude provocam um rompimento do compromisso. O fato de se estar noivo não é motivo para ter relações sexuais entre si. Em Gálatas capítulo 5, verso 21 e Hebreus capítulo 13, verso 4. A pureza é bela, um dos maiores presentes que se pode levar para um casamento. A beleza da santidade de um jovem deve ser guardada para o seu cônjuge e praticarem o ato sexual apenas na noite de núpcias. O jovem ambiciona ter um casamento feliz e sonha com um bom noivado e um casamento melhor possível. O rapaz sonha com a moça de boa educação, bonita, de convicções firmes e, acima de tudo, a noiva dos seus sonhos é pura. Já a moça sonha com um rapaz maduro, que seja bom líder espiritual, puro e que tenha um bom caráter. Quem ama, espera. Graças a Deus por tais sonhos. E lembre-se, quem ama, espera. 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 1 ao 5. Eu quero orar por você, jovem solteiro, jovem solteira, para que Deus te dê sabedoria, para que você possa se guardar. O tempo não está passando. Deus faz tudo na hora certa. E eu quero profetizar que você terá um relacionamento abençoado e um casamento mais abençoado ainda. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, nessa hora, eu oro pelos teus filhos, pelos jovens, homens e mulheres que desejam se casar, que eles possam saber esperar a vontade do Senhor, o tempo de Deus. Livra eles da queda, livra da vergonha, livra da decepção, livra de defraudar o seu irmão, a sua irmã, para que eles possam, Deus, se casar em santidade. Eu oro, Pai, para que eles tenham compromisso com o Senhor, compromisso com a sua palavra. Eu oro abençoando cada um dos jovens que estão ouvindo essa mensagem através desse canal, que eles sejam favorecidos, amados e guardados pelo Senhor.
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, faça o seu comentário no nosso canal ou ajude a divulgar para que mais e mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Se você foi abençoado e quer investir no nosso ministério, fale comigo. Eu vou te dar o número da conta, o número do Pix, para que você possa ofertar no nosso ministério. E Deus vai multiplicar na sua vida, porque a palavra de Deus diz que a alma generosa prospera. Você vai prosperar abundantemente em nome de Jesus. Amém?